Temos a retomada por ordem de inscrição, temos várias inscrições, então, para ficar cientes, colegas, retomamos em seguida. Agora, então, teremos a Denise, depois Escalco, depois Estela, depois Moleque e depois a Tatiane também. Então, a vereadora Denise, de forma remota, com a palavra. Bom, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente, o que eu tenho a dizer, eu acho que tem vários elementos que já foram trazidos tanto pelo Lucas quanto pelo Felipe, né? O vereador Felipe fala, né, de que realmente a questão da escola é um ambiente seguro, né? E sim, nós sabemos que as crianças, elas estão sentindo falta da escola, né? Acho que todo mundo que tem criança em casa ou na família sabe disso, né, que as crianças, as mães especialmente, estão extremamente estressadas, estão desempregadas, estão fora do mercado de trabalho, porque não têm onde deixar seus filhos. Mas eu quero chamar atenção para uma questão, né? Uma questão trazida pelo Lucas. Aqui se falou, claro que as escolas particulares, a gente já viu que já começaram a funcionar antes das outras escolas e apresentaram os planos de contingência e que têm demonstrado um bom resultado. Mas as escolas municipais têm diferença, sim, seja na estrutura, e a estrutura física, o vereador Fantinel aqui falava, né, de que a goteira não tem nada a ver com vírus, mas ventilação tem, né? Tem escolas que às vezes a janela não consegue nem abrir, né? Então, a estrutura das escolas, elas não são iguais, né, no que se refere à questão de ventilação, né? O número de estudantes numa sala de aula também não são iguais, né, das escolas particulares das públicas. Então, tem diferença no que diz respeito a essa questão, né, de número de crianças. Basta a gente analisar um dado que o vereador Lucas trouxe, de que 41 escolas apenas do município apresentaram, né, tiveram seu plano de contingência aprovado. E as outras, né, a gente tem aí cerca de 40 que ainda não têm aprovado. Então, não há como hoje, né, a gente retornar às aulas. Até porque a gente realmente está numa ascendência de uma curva de contágio. Amanhã o governador deve trazer mais dados, né, sobre a questão de como está a situação, não só aqui na nossa região, e aí basta a gente não pode só olhar Caxias, a gente tem que olhar que a região de Caxias, né, porque a gente tem hospitais aqui que atendem toda uma região. Então, eu entendo que muitas vezes a gente pense que a cogestão ela pode facilitar o acesso à informação do prefeito, mas a gente precisa pensar regionalmente. E talvez esse momento tão grave na pandemia exija que a gente pense mais macro do que só, né, no nosso município. E talvez para isso a cogestão não sirva, né? Então é necessário pensar de uma forma mais macro. A gente não tem testagem o suficiente, né? A gente não tem testagem, a gente não tem então um diagnóstico, um monitoramento controlado, né, de fato na nossa cidade, que consiga garantir uma segurança nas escolas em geral. A gente também não tem a questão da vacinação dos professores, e isso sim tem que ser algo extremamente urgente, né, e fico feliz com essa informação que o vereador Fantinel traz, mas a gente só acredita vendo, né, esperamos as vacinas, então, quando os professores se vacinarem. Mas eu quero dizer que, embora as crianças pequenas, elas não apresentem sintomas, elas contagiam. Né? A minha família, a prova disso é que o meu filho, né, foi o vetor da infecção, né, pelo coronavírus na minha própria família. Né? Porque sim, ela fica na casa da avó, né, como várias pessoas, né, várias famílias deixam os filhos na casa da avó e depois pegam a criança. No caso aqui foi a avó que pegou o vírus e que passou para a criança, e a criança passou para nós. Então, a gente sabe que essa questão de que as crianças vão ir para a escola, tem um estudo da Universidade de Granada, na Espanha, que fala que cada criança tem contato cruzado com 20 crianças, e isso estaria em torno de 800 relações cruzadas, né?
Então, isso é muita relação, porque a gente ainda sabe que a criança provavelmente em algum turno, ela vai ficar num turno na escola, no outro turno provavelmente vai ir para a casa da avó ainda, ou para a casa de algum outro familiar, e isso acaba fazendo mais essa transição. Então, é algo que realmente preocupa, né? A gente não tem hoje condições, a rede municipal de Caxias do Sul, de abrir todas as escolas, em função de que não temos o plano de contingência aprovado em todas as escolas. A gente vai colocar mais movimento, né, mais pessoas em movimento, e isso está diretamente relacionado ao número de pessoas infectadas. Então, eu votarei contra a moção, em função de que não é esse o momento, mas sim, como toda mãe, quero o retorno às aulas, né, o mais rápido possível, dentro das condições de segurança para as pessoas, né, como sendo prioridade. Vereadora Scalco já se contempla com a fala dos colegas. Próxima escrita, vereadora Estela, com a palavra.